Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo dessa maravilhosa série que iniciamos, Respondendo Escritos, e dessa feita eu estarei falando sobre a última heresia cristológica, dessa série aqui. Tem outras, mas creio que já foi o suficiente. Falamos aí de várias heresias cristológicas, que um amado irmão fez uma pergunta para eu fazer essa série, de várias heresias sobre a pessoa de Cristo, sobre a Trindade, no decorrer da história da igreja. E eu fui aqui sucinto, e preciso, coeso e consistente em cada uma delas, para não ser cansativo. E a última heresia que eu estarei falando aqui é a heresia do monotelitismo, ou o monotelitismo. Mono, uma, telema, vontade. Mono, uma, telema, vontade. O monotelitismo. Que defendia, os seus proponentes defendia que em Jesus havia uma só pessoa, duas naturezas, mas uma só vontade. É parecido com a heresia de Apolinário, o apolinarianismo. Assista lá, se você não assistiu, sobre o que é apolinarianismo, a heresia do bispo de Laodiceia, Apolinário, falando ali sobre a pessoa de Cristo. Ele acabou criando a heresia, defendendo que em Jesus só havia uma mente humana, ou melhor, a mente divina. Só havia a mente divina. O Logos divino sobrepujou, praticamente solapou, vamos usar essa palavra, solapou a mente humana de Cristo. Logo, Jesus só pensava como Deus, não pensava como homem. E isso, Apolinário acabou negando totalmente a sua plena humanidade. Ele não era plenamente homem. Ele não era plenamente humano. E isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Por isso que ele foi condenado. Por isso que a sua heresia foi totalmente combatida. Porque negava a humanidade de Jesus. E, semelhantemente, o monotelitismo, que é um pouco diferente, mas é parecido com a heresia apolinarianista. Como eu falei, aqueles que defendiam essa ideia, o monotelitismo, que em Cristo só tinha uma vontade, eles falavam que, de fato, Jesus tinha duas naturezas. Ele era mais divino do que humano. Ele era humano e divino, mas ele era mais divino do que humano. E a vontade que prevalecia nele era unicamente a vontade divina. Então, ele pensava como um homem, ou melhor, ele pensava como Deus, ele falava como Deus, não tinha espaço para a vontade humana. E com essas afirmações, eles automaticamente também negavam a plena humanidade de Jesus. Porque se ele era Deus e homem, logo existia a vontade humana e a vontade divina. A sua vontade plenamente humana e a sua vontade plenamente divina. Lembrando que você também não pode dividir as vontades de Cristo. Assim como você não pode dividir a sua humanidade e a sua divindade. É um mistério, gente. É um mistério. Assim como o mistério da encarnação do Verbo. Como entender, conciliar a humanidade e a divindade? Isso é, na teologia, na cristologia, um paradoxo. E o que é paradoxo? É uma aparente contradição. Não é contradição, é uma aparente contradição. Porque a nossa mente é pobre para compreender esses mistérios. Os mistérios das duas naturezas do Redentor. O mistério da Santíssima Trindade, ou os mistérios da Santíssima Trindade. E o monotelitismo entendia isso, defendendo que em Jesus havia uma só pessoa, duas naturezas, mas uma só vontade. Só a vontade humana, ou melhor, só a vontade divina prevalecia. E isso é uma mentira. Que Jesus era homem. Ele falava como homem, ele pensava como homem, assim também como Deus. Ele era homem e Deus o tempo todo, porque, eu bato na tecla, não dá para dividir as duas naturezas dele. Não dá. Não dá. Quem morreu na cruz
Quem morreu na cruz? Um homem ou Deus? Já viu essa pergunta tola? Tá? O Deus homem morreu. Essa é a resposta correta. Porque não dá para dividir as naturezas. Quem sofreu no Getsemane? O Deus homem sofreu. Né? Quem se cansava? Era a humanidade ou a divindade? O Deus homem se cansava, comia, dormia e assim sucessivamente. Porque as duas naturezas se uniram, se mesclaram para nunca mais se dividir. São indivisíveis, são inseparáveis. E o monotelitismo também foi condenado, assim como outras heresias que eu citei aqui no decorrer dessa série. E se vocês gostaram de mais um vídeo, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até os próximos vídeos, querendo Deus.